O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E no Evangelho de hoje, Mateus capítulo 21, versículos do 33 ao 43 e do 45 ao 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, neste evangelho Jesus conta sobre um proprietário que confiou sua vinha a vinhateiros, os quais, em vez de cuidar dela, maltrataram e mataram os servos enviados pelo dono, até mesmo o filho deste. Essa história representa a relação de Deus com o povo de Israel, onde os líderes religiosos, simbolizados pelos vinhateiros, falharam em reconhecer e receber o Filho de Deus. Isso nos leva a refletir sobre nossa própria responsabilidade em reconhecer e acolher a presença de Deus em nossas vidas. Ao serem questionados sobre o destino dos vinhateiros, os líderes religiosos respondem com a expectativa de punição severa. No entanto, Jesus os surpreende ao citar uma passagem das Escrituras que fala sobre a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular, indicando que, apesar da rejeição, Deus ainda tem um plano maravilhoso. Isso nos leva a entender que, mesmo diante de nossas falhas, Deus continua trabalhando em nossas vidas para cumprir seus propósitos. A parábola alerta sobre as consequências da rejeição de Deus e de seus mensageiros. Ela nos lembra da importância de reconhecermos a presença de Deus e obedecermos à sua vontade, evitando cair na armadilha do orgulho e da autoconfiança. A soberba e a falta de humildade dos líderes religiosos são evidenciadas, destacando a necessidade de nos humilharmos diante de Deus e reconhecermos nossa dependência dele. A resposta dos líderes religiosos revela sua compreensão de que Jesus estava falando sobre eles. Isso nos leva a refletir sobre como às vezes podemos resistir à mensagem de Deus e rejeitar seus chamados em nossas vidas, assim como esses líderes fizeram. É um lembrete de que devemos estar abertos à voz de Deus e dispostos a nos arrepender e mudar quando confrontados com nossas falhas e pecados. A parábola termina com a reação dos líderes religiosos, que desejam prender Jesus, mas têm medo da reação das multidões, que o consideram um profeta. Isso mostra como o poder e a influência muitas vezes cegam as pessoas para a verdade, impedindo-as de reconhecer e aceitar a mensagem de Deus.
Nos leva a questionar se estamos dispostos a seguir a verdade, mesmo quando isso significa enfrentar oposição e desafios. Em resumo, essa parábola nos convida a examinar nossos corações e atitudes diante de Deus, a reconhecer a sua soberania e a responder de maneira adequada à sua palavra. Ela nos alerta contra a arrogância espiritual e nos lembra da importância de sermos fiéis e obedientes, pois Deus busca aqueles que produzem frutos de justiça e amor em suas vidas. E assim encerramos o Evangelho de hoje. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça que o like no vídeo é muito importante. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho de notificações, assim você receberá todos os novos vídeos que serão postados. Um grande abraço, que Deus te abençoe e proteja sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.